que é a adoração pública? A adoração pública é exatamente o encontro que nós temos com Deus por intermédio do culto. Esse culto que pode ser estabelecido pessoalmente, familiarmente e também como comunidade da fé. É claro que nós vamos estudar sobre isso hoje na lição de número 11 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos aprender sobre a doutrina que deve fazer parte do culto, um texto escrito e comentado pelo pastor Elias Torralbo neste primeiro trimestre da CPAD em 2024. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve aqui no canal no YouTube ou você pode me acompanhar pelo Spotify também. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar o teu material, organizar o teu recurso aí e preparar as tuas aulas, eu tenho tudo isso organizado para você no Facilita EBD. No Facilita EBD você tem acesso ao conteúdo das nossas aulas, aos esboços que eu sempre estou ministrando aqui para você. Você vai ter acesso também ao PowerPoint, onde você pode utilizar esse material para ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Está disponível na descrição do vídeo em uma assinatura trimestral. Dá uma olhada na nossa proposta, espero que você possa ser abençoado através desse recurso para te ajudar em Cristo Jesus. Agora, eu quero te convidar de forma especial para o nosso momento de leitura bíblica e, entendendo a palavra, nós vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 11, escrita e comentada pelo pastor Elias Torralbo nesse primeiro trimestre da CPAD em 2024. Essa lição que vai tratar sobre a doutrina que deve fazer parte do culto. Que doutrina é essa? A pessoa de Cristo, ensinamento bíblico. Essa lição vai cair no dia 17 de março de 2024. Você precisa ter atenção a respeito desse propósito também. É interessante você ler algumas bases bíblicas que a lição já traz. Primeiro, é importante você apresentar o texto principal, Colossenses 3,16, vai te dar fundamento. Você pode ler também o resumo da lição junto com os teus alunos e a leitura bíblica em classe, gente boa, se localiza então em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 33. Você pode ler esses versículos compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar. Não se esqueça que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. Você encontra todo esse nosso material disponível para você de forma muito especial aqui no YouTube. Todos os dias eu posto aula de segunda a sexta às 18 horas. Toda terça é o encontro marcado da classe dos jovens, onde você encontra o nosso material para a glória de Deus. Terça também nós postamos essa mesma aula na Rádio Brasil FM, onde os nossos irmãos e irmãs em Cristo têm a oportunidade de estudar conosco a palavra de Deus. Na lição de número 11, escrita e comentada pelo pastor Elias Torralbo, nós vamos compreender sobre a natureza doutrinária da liturgia do culto. Esse culto que é estabelecido para a glória de Deus. Ele tem uma liturgia e nessa perspectiva doutrinária nós vamos entender então que Cristo está no centro do culto. Quando nós olhamos para as Escrituras e paramos para entender sobre a natureza do culto, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos descobrir também a perspectiva doutrinária do culto ali. Quando você olha para a perspectiva do Antigo Testamento e compara ela com o Novo Testamento, você vai perceber que no Antigo Testamento a prática do culto na cultura judaica está entrelaçada ao serviço. Já no Novo Testamento, também no serviço, só que de uma maneira diferente. No Antigo Testamento, você vai perceber que a prática litúrgica estabelecida pelo povo judeu era voltada para a adoração. Essa prática litúrgica levava então as pessoas a oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios em seu culto, celebrando a Deus de uma forma muito especial na sua forma de adoração. Já na ceia do Senhor, nós entregamos a nossa adoração, nós celebramos a Deus agora no Novo Testamento a partir da perspectiva da ceia do Senhor, a partir da perspectiva também da nossa celebração, da nossa adoração. Na compreensão, então, da perspectiva judaica, você vai perceber que no Antigo Testamento o culto ele tem uma natureza.
Esse culto ele é tabernacular, depois você vai perceber que esse culto se torna parte do templo. Esse culto então é estabelecido em pessoas. Já no Novo Testamento, esse culto agora não é só mais no templo, mas ele passa a ser agora pessoal, e sendo pessoal agora, ele também passa a ser de forma muito clara familiar e comunitário. Então, nós entendemos, a partir da perspectiva do Novo Testamento, o ensinamento sobre a liturgia do culto da seguinte maneira. Toma como nota aí. Você pode abordar três dimensões do culto de acordo com Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. A primeira é que o culto é pessoal. Então, pega isso. O culto, a liturgia deve ser também pessoal. A segunda é que o culto também é familiar, ele é no seio de família, realizado de casa em casa. A terceira é que o culto é público. Então, esse culto público também carece de uma liturgia. Essa liturgia é fundamentada na pessoa de Cristo e os nossos louvores também devem ser fundamentados em Cristo. E claro, se eu estou te ajudando e contribuindo com você através dessa ministração, por gentileza, deixa aqui teu comentário, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Em nome do Senhor Jesus, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. E o primeiro ponto vai tratar hoje sobre a ordem no culto. Será que o culto tem que ter ordem? Tem que ser organizado? Vamos parar para refletir sobre isso. Por isso, em primeiro lugar, precisamos entender que o culto ele tem ordem, ele é organizado. E a partir dessa perspectiva de hoje, na aula, nós vamos compreender especialmente sobre essa organização da liturgia que a nossa teologia apresenta. E é claro que eu quero compartilhar com você um versículo bíblico que se localiza em Salmos 100, versículos 1 ao 5, sobre os louvores de celebração a Deus. E o primeiro subtópico, então, aborda sobre a nossa liturgia cristã, a nossa perspectiva de adoração, a nossa forma de adorar a Deus. Por que a liturgia é tão importante nessa perspectiva pentecostal? O pastor Elias Torralbo traz então a seguinte abordagem, que a liturgia ela é então uma ação humana na celebração do culto a Deus, na prática da verdadeira adoração. Agora eu quero tratar com você sobre a adoração. É interessante que a Bíblia fala sobre o verbo adorar, descrevendo então o nosso relacionamento com Deus. A palavra adorar traz essa ideia do nosso relacionamento com Deus. Na perspectiva, então, de entender que esse Deus que é alto, sublime e todo-poderoso também se relaciona conosco, nós que somos humanos. E isso se dá pela nossa forma de cultuar a Deus, a nossa forma de liturgia. Disse para você que o nosso culto é estabelecido de três formas: pessoal, familiar e também público. E é também interessante compreender a cultura hebraica para entender que esse culto ele passava então pela prática da própria oração, pela prática da oferta de sacrifícios, pela prática então de ofertar a Deus, de trazer um elemento para Deus, nessa ideia do serviço. Então, na perspectiva judaica, você vai perceber na compreensão aqui que o culto é serviço. Isso se encaixa também com a perspectiva cristã. Culto também é serviço. Então, liturgia é serviço, é algo humano que nós estamos levando para Deus. Esse princípio, então, caminha junto, onde nós vamos entender que a oração e a adoração vão caminhar junto. O culto na adoração vai caminhar junto. E é claro que esse resultado traz, então, uma perspectiva muito interessante, que é a perspectiva bíblica. Hoje em dia, nós percebemos, então, uma ação distorcida da prática litúrgica do culto, onde as pessoas têm colocado no lugar de Deus o homem como centro, uma perspectiva humana, humanista, uma perspectiva terrena. Mas nós precisamos entender que, mesmo a liturgia sendo humana, o culto deve ser estabelecido de forma santa para Deus. A nossa adoração tem que apontar para a pessoa de Jesus. Hoje você já percebe elementos estranhos na liturgia, elementos que vão colocar o homem como centro, vão colocar a tua prosperidade como centro, o teu bem-estar como centro, vão colocar o teu eu, o teu ego, alimentando o teu ego como centro. E isso é um perigo, tira o foco do verdadeiro culto. O verdadeiro culto a Deus, ele estabelece então especialmente essa adoração a Cristo, coloca Deus no centro. Inclusive, na lição 11 também da classe dos adultos, estamos estudando sobre o culto,
que o pastor José Gonçalves também traz em comentário. A nossa geração, infelizmente, tem caminhado de forma traiçoeira, em uma perspectiva terrível, que afasta as pessoas de Deus e colocam as suas necessidades em primeiro lugar. O sentido da verdadeira liturgia é levar as pessoas à santidade, é levar as pessoas ao verdadeiro culto. Nós queremos, então, de forma pessoal, de forma poderosa, entender que Deus quer nos usar através do culto, nos usar através da liturgia, uma liturgia que seja bíblica, uma liturgia que valorize a palavra de Deus, que tenha louvores bíblicos, que venha usar especialmente esse momento de adoração para a glória de Cristo. E aí nós precisamos entender esse valor da liturgia para caminharmos em Jesus. E é claro que vamos caminhando. O segundo subtópico trata agora sobre a ordem do culto. Como é que a ordem do culto deve ser estabelecida, então? Segundo o pastor Elias Torralbo, nós entendemos que a adoração pública é o nosso serviço diante de Deus. E através dessa adoração, nós compreendemos então a valorização de um diálogo através das nossas conversas de orações com o Senhor. Quando nós olhamos para a língua portuguesa e vamos entender então sobre essa palavra adorar e cultuar, nós vamos entender então um exemplo amplo do significado dessas palavras. Nós vamos perceber essa perspectiva de venerar, de admirar, de estar então em culto, de adoração ao Senhor. Quando você olha para a palavra culto, você vai perceber que o culto é cuidado, culto também é cultivar, culto também é estabelecer a adoração. Então, eu estou tendo cuidado, estou tendo cultivo, estou estabelecendo uma adoração a Deus. Então, o culto, ele tem então uma liturgia. Na perspectiva bíblica, nós podemos concluir de forma muito clara que o culto ele deve ser estabelecido por você. Disse a você que o culto deve ser estabelecido pessoalmente, familiarmente e também público, onde nós oferecemos as nossas práticas de adoração. No Antigo Testamento eram oferecidas as práticas de adoração. Já no Novo, as práticas de adoração são diferentes. Nós oferecemos a Deus o nosso louvor, a nossa vida por completo, oferecemos a Deus o nosso coração, colocamos a nossa vida na direção do Espírito Santo para entender que Deus então estabelece no culto esse caminho de adorar a Deus, e o profeta Isaías nos alerta sobre cultos onde as pessoas então ofereciam algo que não agradavam a Deus, e o próprio Deus disse: esse povo me confessa com seus lábios, mas o seu coração está afastado de mim. E é interessante você observar que o próprio Deus nos alerta sobre isso, sobre um culto racional, sobre um culto de adoração. Você pode ler Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que vai trazer especialmente sobre essa necessidade da liturgia do culto. O culto deve ter oração, o culto deve ter palavra, o culto deve ter louvor. O centro do culto é a palavra que aponta para Cristo. Em terceiro lugar, nós vamos olhar agora para alguns elementos do culto como terceiro subtópico dessa lição. Como terceiro subtópico, a nossa abordagem passa agora a entender, como proposta do pastor Elias Torralbo, exatamente os princípios dos elementos que são demonstrados no culto no Novo Testamento. Você vai encontrar a oração, o louvor, a leitura bíblica e a exposição das Escrituras. Quando você vai para o Novo Testamento, e eu citei isso até na lição dos adultos, e volto a citar aqui para vocês, nós vamos encontrar também elementos como a leitura da palavra e a pregação das Escrituras. Colossenses capítulo 3, versículos 16, 2 Timóteo 4, 2. Vai dar fundamento que a explicação das Escrituras já era realizada já na igreja primitiva, com o objetivo de trazer uma profundidade da fé. Dar orientações para os cristãos, edificar a igreja, levar as pessoas à fé em Cristo, fortalecer a fé, consolar também aqueles que estavam meio frios na sua caminhada. Nós vamos encontrar também outro elemento do culto, nós vamos encontrar o elemento de oração. Efésios capítulo 5, versículos 20, 1 Timóteo 2, 8, Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja orava e se reunia em oração. Esse é elemento da liturgia do culto, tá? Olhando para o Novo Testamento, e isso também a gente precisa copiar. Nós vamos ter também hinos e cânticos espirituais. Olha que coisa linda. Hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16, Hebreus 13,15 vai descrever que essa adoração deveria ser um louvor
que apontava para Deus, deveria ser um louvor que adorava a Deus. E, em último lugar, você vai encontrar o culto que apresenta, então, o serviço mútuo, o diaconato, a diaconia. Atos capítulo 2, 45 e Colossenses 3,16 vai trazer essa perspectiva do culto. Então, o culto ele tem as suas práticas litúrgicas. Olhando para o Novo Testamento, você vai encontrar isso de forma muito clara e não dá para jogar isso fora. A igreja de hoje também precisa ter essas práticas litúrgicas, a diaconal, serviço, a adoração, a oração, a exposição das escrituras, o louvor, um hino espiritual, um hino que procura agora exaltar a Deus. Tudo isso faz parte da liturgia e está impregnado do culto. E avançando, vamos então para o segundo ponto. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela e compartilhe aí na tua rede social. O segundo ponto vai tratar sobre a diversidade do culto. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Neste segundo ponto da lição, então, nós vamos perceber a diversidade do culto, como ele é relevante, como esse culto agora nos ajuda a buscar a Deus em oração. Vamos então ler uma passagem bíblica que se localiza em Salmos 149, versículos 1 ao 9, que destaca o louvor daqueles que são fiéis a Deus, ou seja, os fiéis que louvam ao Senhor. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre o culto em si. O que é o culto? Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Segundo o pastor Elias Torralbo, o culto é uma ação íntima que nós temos, então, no nosso exercício da adoração a Deus. Ele está intimamente interligado. Vamos olhar para a Bíblia. Eu quero olhar com você para o Novo Testamento. Você vai encontrar diversas passagens que falam sobre a prática do culto no Novo Testamento. No Novo Testamento, você então tem Atos capítulo 20, versículo 7, onde nós encontramos que o culto ele era celebrado e realizado pela igreja primitiva aos domingos, primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Você vai perceber que ele era realizado com o objetivo de comunhão e adoração ao Senhor. Quando o culto era celebrado também a Santa Ceia do Senhor. Você vai perceber isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14 a 22. Você vai perceber isso também em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 22. E essas reuniões deveriam ser dignas de adoração e serviço diante do Senhor. Também nós temos outra passagem bíblica em 1 Coríntios 16, 2, que descreve que o culto tinha um objetivo de adoração. Então, o culto está interligado com a adoração. Nós vamos também considerar que as pessoas elas se aproximavam de Deus diariamente através dos cultos. Observe a passagem bíblica de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 ao 25. Também nós vamos perceber que os crentes eles se reuniam com o objetivo do evangelismo, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Eles se reuniam para evangelizar e nessa prática dessas reuniões, no serviço mútuo, eles adoravam a Deus de forma muito clara, expondo então as escrituras para que as pessoas pudessem ser alcançadas por Cristo. Então, esse culto público aqui, ele é visto como uma prática de adoração já no Novo Testamento, onde as igrejas faziam essa liturgia. Então, você percebe essa liturgia presente com o objetivo de celebrar a Deus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender agora sobre a diversidade no culto, como proposta do pastor Elias Torralbo. De acordo com o pastor Elias Torralbo, o culto então tem o objetivo de adoração e ao mesmo tempo de servir a Deus. O culto não é apenas um ritual de melodias. O culto não é apenas uma forma de apresentar as belezas apresentáveis pelas pessoas. Não, mas o culto é uma maneira de adoração, de serviço e de comunhão a Deus. Por meio do culto, nós oferecemos o nosso serviço a Deus. No Antigo Testamento era por meio dos sacrifícios. Agora não, é por meio da adoração, através da exposição, então, do louvor dos nossos lábios. Hebreus capítulo 13, versículo 15, confirma isso. Também a compreensão das escrituras vão ajudar muito na prática litúrgica do nosso culto. O culto ele deve então ter essa diversidade. Quais são as diversidades que o culto tem? O culto pode ser pessoal, o culto pode ser familiar e o culto pode ser público, tá? Então você já encontra pelas escrituras toda essa prática
E tudo isso vai apontar para a liturgia que a igreja primitiva já estabelecia. Essa igreja que tinha o objetivo de adorar a Deus com a sua expressão de gratidão. Então, o culto é uma forma de agradecer a Deus. Você precisa também pegar isso. No culto, nós então estamos incluindo as pessoas ao louvor, então nós estamos servindo a Deus em adoração. O centro do culto não é as pessoas, mas sim a pessoa de Cristo. O louvor deve ser estabelecido nele. E aqui nós caminhamos então para a verdadeira unidade na pessoa de Jesus. E avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que destaca a unidade na diversidade nesse ritual do culto. De acordo com o pastor Elias Torralbo, o culto então possui uma diversidade, e nessa construção nós então estabelecemos a nossa adoração ao Senhor. Aqui nós vamos entender que no culto nós encontramos a palavra, nós encontramos o louvor, nós encontramos também maneiras de adoração, e nessa diversidade você percebe as pessoas louvando a Deus. Vamos entender também de uma forma, em uma visão cristã, que existem denominações que têm uma maneira de culto diferente da nossa, que é pentecostal. Por exemplo, os irmãos tradicionais têm uma forma de cultuar a Deus, os irmãos neopentecostais têm uma forma de cultuar a Deus. Nós que somos pentecostais também temos a nossa forma de cultuar a Deus. Mas quem tem que estar no centro do culto é a pessoa de Cristo. E aqui você encontra a unidade na adoração. No pentecostalismo, você vai perceber que a igreja ela passa a trabalhar, então, essa unidade fundamentada na pessoa de Jesus. Não é à toa que nós ensinamos que Jesus salva, cura, batiza, em breve voltará, porque isso faz parte, então, da nossa liturgia, do nosso ritual de adoração. Nós precisamos entender que o culto ele precisa ser evangelístico, o culto precisa ser em uma unidade, em obediência a Deus, o culto precisa ser para a edificação das pessoas, o culto precisa ser de uma importância que leve as pessoas a um relacionamento de oração, de liturgia, de espiritualidade. Muitas pessoas esquecem do centro da palavra, mas o culto precisa ter a palavra. E esse centro da palavra é a pessoa de Jesus. O culto deve ser cristocêntrico. Precisamos resgatar o hábito de orar. Isso nos leva à unidade de Cristo em nossa espiritualidade, diante de toda essa diversidade que nós estamos também enfrentando no nosso dia. Então, nós precisamos resgatar esses princípios para adorar a Deus. Em terceiro lugar, como terceiro ponto da lição, nós vamos entender que no culto tem espaço para a exposição das Escrituras, a exposição das Escrituras na prática litúrgica do culto. Neste terceiro e último ponto, a nossa abordagem agora passa a entender a necessidade da exposição das Escrituras para trabalhar a doutrina na liturgia. Uma passagem que eu quero descrever está então em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde nós nos reunimos em nome de Jesus, para entendermos sobre a pessoa de Jesus. O primeiro subtópico destaca então o argumento, expondo as Escrituras. Isso faz parte da liturgia do nosso culto. O pastor Elias Torralbo comenta que a exposição das escrituras ela acaba atingindo o coração das pessoas. Ela tem um lugar fundamental na liturgia do culto, porque é através da exposição que nós alcançamos as pessoas para Cristo, por intermédio da ação do Espírito Santo. Então, o zelo da doutrina, nessa aplicação apologética, do ensino da palavra, muitos cristãos valorizam então a palavra, a Bíblia, o ensino. Então, quando nós estudamos sobre a prática litúrgica da palavra, nós vamos entender que a doutrina dos apóstolos, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 42, é o ensinamento das Escrituras, é um ensino litúrgico. Nós, como crentes pentecostais, entendemos então a valorização da pregação bíblica cristocêntrica que edifica as pessoas. Gutierrez Cerqueira faz questão de dizer também no seu texto O Espírito e a Palavra que nós somos bíblicos. E nesse sentimento de entender que somos bíblicos, entendemos que a exposição das Escrituras tem o seu espaço no culto. E isso deve ser também valorizado por nós. Em segundo lugar, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre os louvores que pregam as Escrituras. O nosso segundo subtópico destaca então que a exposição das Escrituras não fica apenas
na pregação, como o pastor Elias Torralba está dizendo, mas ela também é compartilhada pela exposição do louvor, ou seja, quando o louvor ele apresenta então a verdadeira palavra de Deus, o louvor bíblico. O zelo pela doutrina também fala sobre o conteúdo da nossa fé. E sobre o conteúdo da nossa fé, nós precisamos entender que o conteúdo da nossa fé não deve estabelecer o homem como centro, em uma perspectiva humanista, mas a glória de Deus, uma visão de santificação. Nós ensinamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, cremos nas Escrituras, e a partir disso também os nossos louvores devem ser também bíblicos. E daí um cuidado que precisamos ter sobre os louvores, porque hoje você vai encontrar diversas distorções em louvores que não têm nenhum sentido bíblico, apologético, que defende o evangelho, mas estão centralizados no homem, com o objetivo de fazer canções somente para angariar recursos, e esse não é o objetivo. O verdadeiro louvor é aquele que glorifica a Deus, tem uma visão apologética de evangelismo, expõe a palavra de Deus e exalta Cristo. Pega isso e deixa Deus te usar. Em último lugar, como terceiro e último subtópico, nós vamos trabalhar sobre esse argumento que nós devemos pregar as Escrituras. O pastor Elias Torralbo, então, fundamenta a exposição das Escrituras como uma ferramenta para compartilhar, então, o Evangelho. Nesse último subtópico, a nossa mensagem pentecostal é cristocêntrica. Isso quer dizer que nós apresentamos a pessoa de Cristo. Nós entendemos que a pessoa de Cristo deve estar no centro. Nós compreendemos que a Bíblia ela conta a história da redenção. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O texto quer dizer o que aquilo que o autor quis dizer. A Bíblia ela tem uma mensagem clara que foi revelada. Cada texto tem um sentido só e também compreendemos que o texto deve ser lido à luz do seu contexto. Entendemos que a Escritura, então, pregada, ela deve então trazer clareza e edificar vidas, trazendo essas pessoas para Cristo. Nós devemos compreender esse dever bíblico de entendermos então que nós nos apresentamos a Deus através da nossa adoração. Por isso, a exposição das Escrituras ela é tão importante para o nosso crescimento em Jesus. E concluindo a lição, nós vamos entender de forma muito clara que a pregação e o culto genuinamente bíblico, em uma liturgia bíblica, traz uma edificação para as pessoas, atraindo-as para Cristo de forma digna, sendo fiéis então à sua palavra. E é claro que toda essa proposta nos leva então a esse conhecimento de Deus e esse fortalecimento do nosso coração pela fé. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, envie essa lição para mais alguém e nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Você pode me acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo próprio Spotify. É só você procurar @Janderson Nascimento. Lembra que toda terça-feira eu estou por aqui ministrando aula para sua edificação, para a gente caminhar juntos, orando, buscando ao Senhor, entendendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Agora, no momento de oração, eu quero interceder por você. Você que vai ministrar essa aula, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e sua família. Se você quer aceitar Jesus, comenta aqui, quero aceitar Jesus. Nós vamos orar por você. Senhor, nós pedimos a tua bênção e agradecemos pela vida do teu servo e serva que vai ministrar essa aula. Usa o teu filho de uma forma poderosa, usa a tua filha de uma forma poderosa. Oro por essas pessoas que estão te aceitando como Salvador. Intercedo pelos teus filhos que vão ministrar essa aula, os teus filhos também que vão receber. Edifica-os na verdade. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês o texto do pastor Elias Torralbo. Vale a pena você ter esse material. Está disponível no site da editora CPAD, o livro de apoio da lição. Quero indicar para você Contra a Teologia Liberal, do Roger Walson, da editora CPAD também. Texto sensacional para nossa edificação. Indico para você o texto Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da editora CPAD, que vale muito a pena você ter esse material. Já indico para você adquirir a nova lição, já estou com elas aqui em mãos do segundo trimestre da CPAD, que vai ser comentada pelo pastor Alexandre Coelho, onde nós vamos trazer um tema sobre o padrão bíblico para a vida cristã
Sensacional esse material. Indico para você também o Ensinador Cristão, você já pode adquirir esse material para te ajudar a entender ainda mais sobre os temas que vamos trabalhar por aqui com vocês no próximo trimestre. Já estamos organizando um material para te edificar em Cristo. Eu te aguardo por aqui na lição 12, lição da semana que vem, próxima terça, às 18 horas, onde nós vamos aprender sobre perseverando na doutrina de Cristo. Uma aula totalmente cristocêntrica em Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.